zahlbar in Euro durch Überweisung einer äquivalenten Menge an Bitcoins. Zum Abschluss der Transaktion senden Sie uns bitte die entsprechende Autorisierung. O termo bitcoins parecia piscar lascivamente para Célio, quase saltando daquele matagal de palavrinhas teutãs, mas parecendo der Grossmann a emergir da Floresta Negra, lentamente caminhando em sua direção. De forma irresistível, aquela palavra aparentemente inanimada conjurou todo o mundo sombrio que Célio pensava ter deixado para trás. Um triste sorriso sublinhou seu rosto, revelando claramente que ele percebera que, por mais que tentasse resistir, seus próximos e trágicos passos não poderiam ser evitados. Enviaria a autorização demandada pelo banco, confirmaria o e-mail, receberia a senha para resgate do dinheiro e concluiria a transação pendente. Reencontraria sua garota. O horror de saber-se impotente para evitar tais passos fazia todo o seu ser agitar-se e a única remanescente era que passos viriam após. A salvação de sua alma tinha durado bem pouco. Ao despertar coberto de suor, ainda confuso e agitado pelos eventos da noite anterior, nem mesmo se lembrava de ter dormido, Célio acalentou a pueril esperança de que tudo não passara de um pesadelo. Uma selvagem sensação de alegria nascida dessa possibilidade o fez levantar-se para preparar o café da manhã. Caminhou com passos firmes na direção da cozinha, tentando acreditar que poderia checar a realidade de tudo a qualquer momento. Entretanto, boa parte de si permaneceu aprisionado junto à tela do computador, enquanto o restante ocupou-se dos ovos, queijo, pão, manteiga e café. Um cheiro azedo predominava no ambiente, possivelmente parceria entre a manteiga rançosa e o suor de Célio. Sua força de vontade durou o exato tempo de coar o café e torrar o pão, mas foi insuficiente para cozer os ovos. A parcela de consciência que ficara aprisionada nas portas do correio eletrônico o atraía inapelavelmente de volta ao inferno. Já unificado novamente, Célio sentou-se na frente da tela, mastigando uma torrada queimada de um lado e branca de outro. Seu e-mail estava aberto, exatamente como o deixara na noite anterior, e lá estava a tétrica mensagem, já devidamente respondida por ele e devolvida contendo a senha que poderia encerrar definitivamente sua vida. Uma gentileza do fuso horário entre Brasil e Alemanha. O ruído seco do ovo estourando, uma vez evaporada a água que o cozia, extraiu Célio da tela, iluminada como se fosse o estalar dos dedos de um hipnotizador. Num misto de horror, conformismo e lógica cartesiana, Célio vestiu-se e saiu, dirigindo-se ao jardim que ladeava sua casa. Na realidade, não buscava fugir, por saber de sua impossibilidade. Apenas procurava relaxar e recuperar forças antes de voltar e concluir sua transação. Ia espiar para o além sentença. Sabia que o resto do caminho seria exaustivo mentalmente e precisava recompor-se, sob pena de enlouquecer no processo. O saborear da imagem mental de que ainda seria ação fez com que uma gargalhada histérica e soluçante brotasse de suas entranhas, atraindo olhares curiosos. Isolando-se de tudo e de todos, esticou-se no banco do jardim e gozou do calorzinho do sol. Era realmente um dia luminoso, quente e alegre, em total contraste com o universo interior de Célio. Só conseguiu levantar-se e lentamente retornar para casa quando o sol mergulhou atrás de um grupo de enormes araucárias. A noite voltara a dominar a cena e, apesar das refeições perdidas, Célio sentia-se forte o bastante para retornar ao ponto onde parara, por falta de moeda adequada. Na quinta tentativa de navegação na Cebola, todas fracassadas, começou a inquietar-se. Tinha certeza de que o endereço do site era aquele, mas tudo que conseguia, por mais cuidadoso que fosse na digitação, eram os irritantes códigos numéricos de erro. Inquietação, irritação, desespero. No fim dessa trilha, sentia-se como um viciado que não consegue encontrar sua droga. Buscou mentalmente o alívio que sentira quando não pôde concluir a transação da vez anterior. Inútil. A situação agora havia mudado radicalmente. Sentir-se impotente, mesmo após receber a ferramenta indispensável daquela mão monstruosa, era mais do que podia suportar. Alguém ou alguma coisa parecia brincar com ele. Porém, com a energia e atrevimento próprio dos danados, Célio decidiu que nem aquele escuro poder o humilharia assim. Num arremedo de autocontrole, dirigiu-se ao banheiro, lavou seu rosto, sublinhado pela barba não feita, escovou os dentes
e saltou para a cama, afundando numa morna e pegajosa camada feita de cansaço e superexcitação mental. Deixai toda a esperança, vós que entrais. Todo aquele caso tivera o poder de tirá-lo de seu pequeno mundo de hobbies e miudezas, atirando-o de chofre numa dimensão sombria da qual não sairia mais. Como um rato numa guampa, não tinha qualquer opção além de avançar, avançar e avançar, até que... Foi com essa urgência interior de seguir em frente que Célia emergiu do sucedâneo de sono onde passara suas últimas horas. Já sentado na cozinha, mais por reflexo condicionado do que para efetivamente alimentar-se, ele repassou os acontecimentos até ali. A menina, o pêssego, os bitcoins, a perda do contato virtual com o site. Qual o próximo passo? Perguntava a si mesmo. Por vezes, as situações mais intrincadas e aparentemente insolúveis são as mais fáceis em termos de tomada de decisão. Como diz o velho ditado, não tem solução, solucionado está. Era justamente o caso. A despeito da névoa que parecia encobrir os acontecimentos, Célio tinha uma pequena coleção de fatos concretos a serem enfileirados. O local dos espetáculos era o tal cineminha pornô. A lourinha era tão de carne e osso como ele, talvez até um pouco mais. O mercado para tal tipo de arte, por fim, existia de verdade, e bem ali, em pleno centro de Curitiba, nas barbas de todos. Assim, o próximo passo era voltar ao cine-teatro e... Fazer o quê? Perguntou-se. Uma simples sacudida de cabeça foi o que bastou para Célia tirar a dúvida ao lixo e partir para o ponto de ônibus. Como convém ao clímax de qualquer drama, chovia forte na rua. O interior do ônibus, quase vazio, agregava uma pesada melancolia ao cenário. Era mais ou menos meia hora. Em mais ou menos meia hora, Célio já caminhava frenético na direção do cineminha, após descer no ponto final. Um misto bem humano de monstro e herói o impulsionava. Só não sabia o que faria lá, mas de qualquer forma chegou a seu destino. A barra das calças tão enlameada como sua alma e os sapatos cheios d'água compunham uma triste figura. Expressão perdida, fitando a encebada porta ou cortina vermelha, hesitou por alguns minutos. Acabou por entrar, mas, diferentemente da vez anterior, foi saudado alegremente. Era a sua menina. Célio sentiu-se chocado. Sua porção herói, pensando bem a porção monstro também, reservara para a lourinha o papel de vítima indefesa na tradição das peças do Gran Guignol. Encontrá-la sorridente e desenvolta no decrépito cinema parecia totalmente fora de foco. Nada do terror que presenciara na internet, nada de olhos desmesuradamente abertos, pupilas dilatadas, muito menos o feio e machucado no rosto que destravara toda a sequência de acontecimentos. Bem-vindo! Desde a interrupção da transação que o esperávamos aqui. É sempre assim, mas foi até melhor. Os vídeos, por mais realistas que sejam, não se comparam ao negócio real. Hã? Bem, real não exatamente como você talvez imaginasse. Subitamente ele pensou ter entendido tudo. Uma encenação, um teatro. Era isso afinal. Como os filmes italianos de canibais, as creepypastas, supostos posts reais da Deep Web e tudo mais. Não deixava de ser um alívio, mas por outro lado era também uma grande decepção. Circe, esse era o nome da loirinha, parecia ler a sequência dos pensamentos de Célio nas linhas de expressão em acelerada mutação, parecendo divertir-se com eles. Após uma troca de sorrisos entre eles, um largo gesto de Circe convidou Célio a acompanhá-la, uma vez mais trilhando o caminho ao vivo, a separá-los do que ele já sabia ser a sala de espetáculos, uma surrada cortina negra. Do outro lado lhe chegavam sons abafados e indistintos, como risos contidos, bater de pés no soalho e uma infinidade de ruídos indicativos de presença humana. Já ia afastar o pano quando o toque quente da mão de Circe galvanizou seu corpo. Na outra mão da moça, uma flute, cheia de um líquido alegre e efervescente, a sublinhar a oferta, o mais lindo sorriso que Célio jamais saboreara. Além do fundo da taça, trevas e o esquecimento total. Boa noite, Cinderela. Célio podia sentir todo o seu corpo de forma anestesiada e fraca. Contrastando com essa sensação imaterial, 5 pontos transmitiam força e pressão. Pontes entre dois mundos, por assim dizer. 4 cintas de couro imobilizando seus membros e uma larga fita adesiva a cobrir a sua boca. Reunindo com dificuldade as informações transmitidas por seus sentidos embotados, concluiu finalmente estar atado a um estrado de madeira, em posição vertical. Bem em sua frente balouçava uma espécie de cortina,
por cujos rasgos e buracos chegava até ele uma luz clara e fria. Acima do pano de boca, o olho imóvel de uma câmera de vídeo parecia fitá-lo, num misto de curiosidade e pena. Do outro lado do pano chegavam também os mesmos ruídos que o intrigaram antes do gole fatal. De forma indecentemente abrupta, a cortina se abriu, cegando-o por alguns segundos. Aplausos, vaias e gritos saudaram a entrada em cena de uma grotesca figura, gorda e alta, fantasiada como um carrasco medieval de filme B. Em situação diversa, aquelas banhas mal contidas pelo largo cinto de matéria plástica e as tetas, sem dúvida produtos de longos anos de uma dieta rica em carboidratos, teriam provocado risos. Mas risos eram a coisa mais improvável naquele momento, ao menos daquele lado da sala de espetáculos. Curvando-se seguidas vezes na direção da plateia, o gigante dirigiu-se a uma mesa de apoio ao lado de Célio, onde passou a examinar o conteúdo de uma caixa. Os ruídos metálicos provocados pelo exame tiveram o efeito de uma lâmina de gelo a cortar Célio de cima a baixo. A partir daquele ponto, a destreza manual do balofo foi conduzindo sua vítima em uma dolorosa travessia, onde o estágio da loucura era uma bênção. Num último pensamento coerente, Célio apenas se perguntava: por que eu?